Apocalipse, capítulo 8, bem? Apocalipse, capítulo 8. Continua o livro da Bíblia, amém? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz glória a Deus? Apocalipse capítulo 8, vamos ler, diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para compor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incenso e o encheu com fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo foi e tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, a toda a parte da erva verde foi queimada. Segundo o anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue em terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naves. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e como fumo uma grande fornalha, e escureceu o sol e o ar, e do fumo ou da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, dizerão a morte, e a morte fugirá deles. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças
havia como coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como o rosto de homem, e tinham cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si o rei, o anjo Absinto. Em hebraico o seu nome é Abaddon, em grego Apólion. E tocou o anjo a sua 6ª trombeta. Eu ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos seus exércitos, dos cavalos, era de 200 milhões. Eu vi o número deles. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e as suas bocas saíam fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía das suas bocas, porque o poder dos cavalos estava na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem podem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus latrocídios. Eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como as colunas de fogo. Agora folheia o capítulo 11, amém? Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou ao anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus, o altar e os que neles adoram, e deixe um átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Amém. Até aqui, amém? A igreja pode sentar e vai ficar o nome do Senhor, amém? Irmãos, eu peço que todos prestem muita atenção, né? Irmãos, como na semana passada, Jesus ele nos ensinou um pouco acerca do princípio das dores. Algumas coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo, e outras coisas que ainda hão de acontecer antes de começar a grande tribulação. Observamos que Deus utilizou o profeta Daniel no capítulo 9 para nos deixar o entendimento em que chegará um tempo de tribulação sobre a terra, que acontecerá num período de 7 anos essa tribulação. O interessante é que no capítulo 8 a Bíblia diz que após Jesus agora ressurreto, Jesus sentado no trono do Pai, à sua direita, Jesus recebeu do próprio Deus o livro da vida. Ele sentou no trono e ele desatou os 7 selos. Como aprendemos semana passada, a cada selo tirado um sinal acontecia na terra. Agora,
Jesus ele tira o sétimo selo, capítulo 8 do Apocalipse. A Bíblia diz que houve um silêncio no céu por cerca de 30 minutos, aproximadamente na terra 6 meses. Observamos que esse tempo de silêncio era o tempo de silêncio em que os anjos estavam sendo preparados para se posicionarem diante do trono. A Bíblia diz que quando termina os 30 minutos no céu, um anjo se coloca em pé no templo celestial, na casa de Deus. Glória a Deus. O Santo dos Santos. Então ele chama e vem diante do Senhor 7 anjos. 7 anjos do lado e 7 anjos do outro lado. 7 anjos recebem 7 trombetas. E 7 anjos recebem 7 taças que estão cheias da ira de Deus. O interessante é que quando João Batista estava pregando no deserto, ele observa que vêm os fariseus ao deserto, ao seu encontro. Ele observa de longe e ele mesmo grita: quem lhes deu a ideia de fugirem da ira de Deus? Como fugir da ira de Deus? Eles estavam se aproximando daquele que tinha o ministério de pregar o arrependimento e a autoridade para batizar nas águas, que simboliza a remissão dos pecados. Observamos que a Bíblia está dizendo que todo aquele que aceitou Jesus, que é batizado nas águas, que entregou a vida para Jesus, a ira de Deus sobre ele não opera mais, porque agora ele está reconciliado com Deus. Agora é a paz de Deus que opera sobre ele. Observamos que então a ira de Deus é sobre as pessoas que pecam, é sobre as pessoas que machucam o Senhor, quando elas vão de encontro aos mandamentos, quando elas ferem a sã doutrina, quando elas ferem o Evangelho que Cristo nos deixou, elas profundamente, quando elas machucam o templo, elas machucam o corpo que Deus confiou a elas, o qual habita o Espírito Santo na prostituição, na fornicação, nos baile funk, com as bebidas alcoólicas, com cigarro, com droga. Elas ferem o coração de Deus, trazendo ira ao coração do Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. E a ira do coração do Altíssimo está sendo derramada em grandes taças. Quando essas taças estiverem cheias, cada anjo vai receber uma taça cheia da ira de Deus. Cada taça tem dentro delas iras de Deus. E cada uma delas tem vários tipos de iras de Deus diferentes. E quando forem derramadas sobre a terra, coisas terríveis vão acontecer, porque a própria ira do Criador sendo derramada sobre a terra. O interessante é que no livro de Números, no capítulo 10, o Deus ele tinha dito para o povo de Israel que eles tinham que fazer 2 tipos de trombetas. Uma trombeta era para soarem apenas uma vez, a outra trombeta era para ser soada 2 vezes. Uma trombeta, quando soava, o povo ouvia, quando o povo estava indo para a guerra, quando o exército de Israel já estava preparado. Eles ouviam o primeiro som, eles sabiam que era o momento que era para eles se agruparem, se reunirem, cada um ficar na sua posição para atacar o adversário. Quando a trombeta tocasse 2 vezes, era para a hora deles atacar o inimigo. Glória a Deus. Observa que aqui cada anjo vai receber uma trombeta, e cada anjo vai tocar uma vez só a trombeta, não 2, apenas uma. Quando cada anjo tocar a sua trombeta, eles vão estar dizendo à igreja: é hora de se agrupar, é hora de se reunir, é hora de se prepararem, é hora de se aprontarem, é hora de se libertarem, é hora de se converterem, é hora de ficarem prontos na posição para subir com o Redentor, porque o general do exército vai crescer, o general do exército ele vai mandar todos para subir para o céu. Glória a Deus, aleluia. Observa que quando
a primeira trombeta é tocada, é um sinal do céu dizendo: prepare-se. Quando a segunda trombeta é tocada, está dizendo: prepare-se. Quando a terceira trombeta é tocada, está dizendo: prepare-se. Quando a quarta é tocada, prepare-se. A quinta, prepare-se. A sexta, prepare-se. Quando chega na sétima, é ele dizendo: acabou o tempo, agora estou dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Interessante. Agora no capítulo 8, João ele ainda está dentro do santuário de Deus. E ele havia no capítulo 4 de Apocalipse sido arrebatado pelo Espírito Santo. E agora dentro do santuário ele começa a nos relatar do que ele viu. Ele vai dizer que além de ele ver o trono do Senhor, ainda ver Jesus assentado à sua direita com o livro da vida, os 24 anciões assentados em tronos ao redor do trono do Altíssimo, os serafins e os querubins também diante do Senhor. Ele observa que diante do trono do Senhor tem um altar. Ele diz que neste altar ele viu muito incenso, ele viu brasas vivas e ele viu as orações da igreja, a oração dos santos. Ele observa que de repente chega um anjo com um incensário na mão. Ele vai até o altar e derrama incenso. Ele diz que ele vê que sobe do altar o aroma do incenso e as nossas orações diante de Deus. Deus ouve as nossas orações e Deus sente o aroma das nossas orações. Observa um mistério. Há vários tipos de incenso. Cada tipo de incenso tem um aroma diferente. Tem incensos que o aroma é muito bom. Tem incensos que o aroma é mais ou menos. Tem incensos que o aroma é muito ruim. Observa que cada oração recebe um tipo de incenso adequado. A oração que é excelente, o aroma é excelente. A oração que é mais ou menos, o aroma é mais ou menos. A oração que é ruim, o aroma é bem ruim. A oração que é bem ruim são as pessoas que estão dentro da igreja, mas estão em pecado. Estão dentro da igreja, mas estão na fornicação. Estão dentro da igreja, mas estão com raiva no coração. Estão dentro da igreja, mas ela não é submissa ao marido dentro da casa. Ele está dentro da igreja, mas em casa ele machuca a esposa, é arrogante com ela, ele grita com ela, ele trata ela muito mal, ele não ama ela, ele não dá carinho para ela, não dá atenção para ela, mas ele trata ela por carnalidade, não espiritualmente. Ou seja, ele está pecando dentro da igreja. Aí ele vai orar, aí ela vai orar, aí vem para o ministério da oração, aí ora de madrugada. Quando chega a oração diante de Deus, a oração é ruim, porque é empregado. A oração mais ou menos é daquelas pessoas que elas cometem os pecados, pedem perdão. Cometem os pecados, pedem perdão. Todavia não param de pecar os mesmos pecados. Elas oram, confessam o pecado e pedem perdão. Todavia continuam no mesmo pecado, não mudam, não param de pecar. Elas não são transformadas. Elas confessam o pecado e continuam. Ela pede perdão, mas continua com raiva da irmã, continua com raiva do irmão, continua falando mal do pastor, continua falando mal dos cultos, continua falando mal do pregador. Aí vai orar e pede perdão para Jesus, mas continua nos mesmos pecados. Mas aquela oração que é muito boa, aquela oração que é excelente, é de alguém que o coração é puro, o coração é limpo. Aquela mulher que é submissa em casa, porque ela sabe que a Bíblia manda ela ser submissa. Ela vai ser submissa ao esposo dela, não porque ele merece, mas para agradar a Jesus. Ele vai amar a esposa dela como Cristo amou a igreja, não porque ela merece, mas para agradar a Jesus. É assim como Jesus Cristo, quando a igreja se dispersou, assim como Jesus, quando a igreja se dispersou, meu
mais precisou. Quando Cristo estava no madeiro, com os braços e a mão cravado, só João estava ali, todos os outros tinham abandonado Jesus. Mesmo assim, quando ele ressuscita, ele vai atrás de todos eles. Aí depois Paulo vai dizer que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ou seja, perdoar quando ele errar. Ela perdoar quando ele errar. Observa que esta é a oração excelente diante do Redentor. É aquele que no trabalho tem uma vida agradável para Jesus, na escola tem uma vida agradável para Jesus, na faculdade tem uma vida agradável para Jesus. Não entra em contenda com ninguém, não briga com ninguém, não discute com os irmãos, não discute com as irmãs, não entra em contenda com o pastor, mas com as coisas ruins que há na congregação, ele coloca na oração. As coisas ruins que há na oração, ele vai colocar no jejum, ele vai fazer campanha, ele vai buscar fazer algo para melhorar as coisas que estão ruins. Não, Deus fere a lua e Deus fere 1/3 das estrelas que há no céu, de tal forma que as pessoas olhavam para o sol e enxergavam o sol escuro sendo dia. A 1/3 parte do sol escureceu. Quando chegou a noite, as pessoas olhavam para a lua e 1/3 parte da lua estava escura, ou seja, a noite estava mais escura do que já é hoje. E a Bíblia diz que as estrelas, 1/3 parte delas também caíram, então 1/3 parte da noite ficou mais escura ainda. Observe, se à noite nós saímos na rua, mesmo a lua iluminamos, fica escuro. Há ruas que quando não tem poste, não tem lâmpadas, é muito escuro, é extrema escuridão. Agora imagina se durante a noite, se a lua ficar ainda mais, se a lua ficar escura, como que as pessoas vão andar? Vão andar em trevas, vão andar em escuridão. A Bíblia diz que então, João ele vê na visão, o anjo fica voando no céu. Quando este anjo está voando no céu, ele diz que ele começa a gritar: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros 3 anjos que ainda hão de soar as suas trombetas. Esses 3 últimos anjos que hão de soar suas trombetas são os piores anjos que o Senhor ele deixou para o final. Observamos que a palavra tribulação no grego ela significa angústia, significa uma tribulação espiritual, significa uma grande dor na alma, sofrimento profundo. Observamos uma coisa: ainda não chegamos na grande tribulação, mas o diabo já tem operado tanto na vida de tantas pessoas que a depressão tem sido tão grande que elas não conseguem viver nessa angústia, nessa melancolia, a ponto de decidem tirar suas próprias vidas, ao ponto que essa depressão esfria tanto o coração de uma mãe que ela começa a sentir tanta raiva, tanto ódio pela vida, por ela mesma, pelos familiares, que ela chega ao ponto de matar o seu próprio filho, chega ao ponto de matar a sua própria filha, chega ao ponto de matar o bebezinho que saiu do seu próprio ventre. Observamos que a tristeza, que a depressão, que a potestade das trevas estão operando sobre as pessoas de uma tal forma que as pessoas não estão conseguindo vencer e não estão conseguindo nem mesmo ter raciocínio sobre o que vão fazer, tomar decisões inteligentes, decisões amorosas, decisões racionais, a pontos que estão agindo como animais, como seres que não têm mentalidade, como seres que não têm raciocínio, como seres que não têm amor aos seus próximos, como pessoas que não têm amor aos seus próprios familiares, agindo como animais. Glória a Deus, amigo. Observa um gatinho. Quando uma mãe ela dá luz aos seus bebezinhos, se o dono estiver alimentando ela dá mamar para os seus filhotinhos e não os mata. Mas se o seu dono não alimentar ela mata seus próprios filhotes. Observamos que não é a diferença entre muitas pessoas desta geração. Se você tiver algum aplicativo no seu celular que tenha notícias,
você vai ver essas notícias. Mães que esparteiam seus bebês e colocam dentro de uma panela de pressão para não serem pegas que mataram seus bebês. Mães que entregam seus bebês para rituais satânicos. Isso no Brasil. Não estou falando de outros países, estou falando disso no Brasil. Mães que entregam seus bebês para sacrifícios rituais. Esses tempos estava uma notícia no YouTube de uma televisão que noticiou que teve uma cidade do Brasil que muitas pessoas denunciaram o que uma família estava fazendo com uma criança. Aí os policiais chegaram e as pessoas começaram a gravar e viram que aquela família, elas estavam levando aquela criança para dentro de uma casa onde iam sacrificar, estava tudo preparado para sacrificar a criança. Mas quando a criança começou a gritar, os vizinhos viram e chamaram a polícia. Ou seja, a própria mãe estava levando a filha pela mão à força para ser sacrificada, o próprio, tratando da mesma maneira que os animais tratam seus filhotes. Ou seja, o diabo tem oprimido, tem tirado a mentalidade, o raciocínio, o diabo tem enganado, ludibriado, trazendo a maldade, o ódio nos corações das pessoas, de forma que elas estão agindo como animais. Glória a Deus. Observe uma coisa: ainda não chegamos à grande tribulação, e o diabo já está conseguindo fazer com que as pessoas elas tratem umas às outras como animais. Agora observe, o que acontecerá quando chegar a grande tribulação? Observe o mistério. Conforme vai se aproximando o retorno de Jesus, as pessoas vão pecando, as pessoas vão cometendo iniquidade. No céu, a ira de Deus está sendo derramada nas suas taças, e assim o diabo tem conseguido permissão do Altíssimo para Deus liberar mais demônios do inferno. Por isso que as coisas estão tão difíceis para as pessoas lá fora e para a igreja, porque o mundo espiritual cada dia está mais sombrio e ficará ainda mais. Observa o mistério. Agora a Bíblia diz que João vê a visão, que ele ouve uma voz do céu, e ele vê que desce do céu uma estrela que tem a chave do abismo. João diz que era uma estrela porque ele estava chegando de muito longe. Era o próprio anjo descendo do céu, e este anjo ele tinha a chave do abismo. Observa, debaixo dos nossos pés está a face do abismo, mais para baixo fica o poço do abismo, e no final fica o abismo. Debaixo do abismo fica o núcleo da terra, fica o lago de fogo. Observe o mistério. João diz que este anjo ele desce na terra e ele abre o poço do abismo. Quando esse anjo abre o poço do abismo, a Bíblia diz que do poço sai uma gigantesca fumaça. Parece fornalha, uma fumaça de uma gigantesca fornalha. A fumaça vem de uma grande quantidade, tão grande quantidade de fumaça, que vem desse grande buraco que esse anjo abre, que ele vai cobrir o sol, escurece toda a terra. E ele diz que deste poço saem demônios. E ele diz que saem muitos demônios desse poço. E ele diz que esses demônios, eles tinham cavalos, e os cavalos pareciam gafanhotos. E ele diz que esses demônios, esses gafanhotos, tinham autoridade para não destruírem as árvores, não podiam destruir a selva verde e nada que há na terra, somente atormentar os homens durante 5 meses. Eles não podiam matar, só podiam atormentar durante 5 meses. A Bíblia diz que a cauda dos cavalos dele parecia a cauda de escorpião, e na ponta tinha um vergalhão que nem de escorpião, e o veneno era semelhante ao veneno do escorpião. Então quando eles atormentavam os homens, o veneno desses escorpiões causava uma dor, uma agonia no corpo humano, que as pessoas desejavam a morte, tentavam se matar, tentavam se suicidar, mas a Bíblia diz que elas não conseguiam se matar.
Durante 5 meses, a morte não matou ninguém. Durante 5 meses, a morte não pode ceifar ninguém. Porque durante 5 meses era só tormento, dor, sofrimento, tristeza. Porque Deus entregou na mão do diabo aqueles que hoje adoram o diabo. Deus entregou na mão do diabo aqueles que hoje pecam na igreja. Deus entregou para o diabo aqueles que ficam brincando com o evangelho. Deus entregou para o diabo aqueles que não são filhos de Cristo, mas que são filhos do diabo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É interessante. Filipenses, capítulo 4, verso 30, o livro diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção. Ou seja, aqueles que estão selados e permanecerão selados com o Espírito Santo, quando chegar neste tempo, os demônios vão chegar e vão dizer: nela eu não posso tocar, porque ela está selada. Ele eu não posso atormentar, porque ele está selado. Esse eu não posso nem chegar perto, porque é daqui que eu já sinto a presença do Espírito Santo. Esse eu não posso nem me aproximar mais, porque o calor, o fogo que está vindo dele está me queimando. Esse eu não posso tocar, esse eu não posso machucar, esse eu não posso atormentar. Só aqueles que não estão selados vão sofrer da ira do Senhor. Só aqueles que não, que os demônios vão poder atormentar. Observe o que a Bíblia diz: eles vão tentar se matar, eles procurarão a morte, mas a morte vai fugir deles. Imagina a agonia que eles sentiram, a dor, o sofrimento que eles sentiram no corpo. Irmãos, observe o mistério. No ápice da pandemia, as pessoas que obtiveram este vírus, elas vão dizer que alguns sintomas delas eram terríveis. Elas ficavam na cama 2 semanas, 1 semana, tinham diarreia, elas tinham mal-estar, tinham dor de cabeça e não conseguiam levantar da cama. Mas elas não desejavam morrer. Agora a enfermidade, agora a dor provocada por essa infecção deste demônio foi tão grande que as pessoas desejaram morrer. Ou seja, pior do que o vírus da pandemia. Observe o mistério. João, ele diz que esses demônios, os cavalos deles, eles tinham rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, e eles saíram da boca deles fumaça, fogo e enxofre, e da cauda saiu o veneno. A Bíblia diz que João observa, e João vê que então, agora o 6º anjo, ele vai soar a sua trombeta. E quando ele soa a sua trombeta, João, ele observa que algo acontece. Ele diz que o altar que fica na frente do trono, que fica as nossas orações, ele diz que das 4 pontas do altar ele ouve vozes. E as vozes dizem: solta os anjos que estão preparados no dia, no mês e no ano e na hora, que estão aprisionados no rio Eufrates. A Bíblia diz que há hoje no rio Eufrates, ou seja, entre o Egito e Israel, há um vale que mais tarde vai secar. Hoje é um rio, mas vai secar e vai ficar um vale. E debaixo deles, lá no poço do abismo, tem 2 demônios que estão presos. Esses 2 demônios são demônios príncipes. Demônios príncipes são demônios que são responsáveis por países, que têm sobre a autoridade de governadores e soldados. No mundo espiritual também há hierarquia. Por exemplo, no Brasil há um demônio que é príncipe, que é responsável por todos os outros demônios que operam no Brasil. Cada estado do Brasil tem um governador, e o governador lidera todos os soldados que operam em cada cidade, cada beco, cada vila, cada bairro. Observa que os 2 demônios príncipes, para esse dia, para esse horário, para esse mês, para esse ano, estavam aprisionados no rio Eufrates. E chega um momento em que eles recebem autoridade para eles serem livres, soltos. O anjo vai lá no abismo e solta esses 2 demônios.
que estão debaixo do rio Eufrates. Quando solta eles, a Bíblia diz que 200 milhões de demônios são liberados junto com eles. Eles têm autoridade do céu para matarem 1/3 dos homens na terra. Eles têm autoridade para ceifar 1/3 dos homens que não tem o nome no livro da vida, que não tem uma vida com Jesus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, aquele que ainda tem raiva no coração, aquele que ainda tem ódio no coração, aquele que tem ressentimento no coração. Sabe o que significa a palavra ressentimento? A palavra ressentimento significa sentir de novo, ou seja, sentir de novo o mesmo sentimento. Ou seja, a pessoa que tem um ressentimento é uma pessoa que ela não gosta de alguém, mas quando ela não vê aquela pessoa, ela esquece daquela pessoa, ela não sente raiva, ela não sente ódio. Mas quando ela vê aquela pessoa, ou ouve o nome daquela pessoa, o sentimento volta. Ela sente a raiva que estava guardado lá no profundo do coração. Ela sente o ódio. Ela até pode até cumprimentar, mas pensa mal daquela pessoa. Ela pode ter falado com aquela pessoa, mas ela começa em pensamentos de dizer coisas ruins para aquela pessoa. E quando ela sai, ela continua pensando coisas malignas. Ou seja, ressentimento é uma raiva que ainda brota lá no profundo do coração. Ou seja, ainda não liberou o verdadeiro perdão. É um perdão falso. Ela não briga, ela não discute com a pessoa, mas diz que perdoou. Mas todavia, quando vê a pessoa, ela sente raiva, sente de novo ressentimento. Estas tais pessoas, que quando chegar neste momento e não estiverem prontas, preparadas, libertas, convertidas, estas pessoas, esses demônios poderão matar 1/3 dos homens, morrerão. Observa que 200 milhões de demônios é quase todos os habitantes do Brasil. No Brasil, há um pouquinho mais de 200 milhões de pessoas. Então imagina quantos demônios irão vir sobre a terra. Imagina quantas pessoas que há aqui neste bairro, aqui no Pinheiro. Agora imagina quantas pessoas que há no Brasil. Agora imagina essa mesma quantidade em demônios. Observa que quando Apolião, liderando esses demônios, agora ele vem, vai liderar uma grande quantidade de demônios. Esses demônios, eles também são semelhantes aos outros. Eles também têm cavalos. O cavalo também, deles também tem rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, só que a cauda deles não é de escorpião. A cauda deles é de uma serpente. E na ponta da cauda tem uma outra cabeça. E essa cabeça também tem rosto de homem, dente de leão e cabelo de mulher. E da boca deles, eles saem enxofre, fogo e fumaça. E por essas 3 formas eles podem matar 1/3 dos homens na terra. 1/3 de homens, pessoas que Deus vai permitir eles matarem. Só que interessante, e essas pessoas que morrerem vão direto para o inferno. Essas pessoas que morrerem são pessoas que já estão condenadas. São as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, porque a Bíblia diz: e eles não se arrependeram dos seus pecados, não se arrependeram das suas idolatrias, e não deixaram de adorar aos seus deuses de barro, de pedra, de madeira, de bronze, de ouro, e não pararam de adorá-los, e nem se arrependeram dos seus homicídios, das suas prostituições, das suas fornicações, não pararam com os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é interessante? Quando estudamos escatologia, eu não consigo ver ninguém que no tempo da tribulação consiga se arrepender. A Bíblia não revela ninguém que chega ao arrependimento. Sabe por quê? Porque conforme vamos nos aproximando do retorno de Jesus, quando chegar na grande tribulação, vai haver um tempo na tribulação, um tempo em que os dons do Espírito Santo vai cessar. Os únicos dons que vão ficar é o dom do amor e o dom do louvor. Quando chegar esse tempo, a igreja, o número que Jesus ele preparou para ir para o céu já vai estar pronto.
E a igreja só vai estar esperando a Jesus adorando, louvando e participando dos cultos. Não vamos mais estar pregando, não vamos mais estar evangelizando, não vamos estar mais falando de Jesus. É neste tempo que se cumpre a profecia de Ageu, que vai dizer que nesse tempo as pessoas vão ter sede da palavra, vão ter sede da pregação, vão ter sede de ouvir um profeta pregando ou entregando uma profecia. Porque hoje é assim: prega contra o pecado, elas não querem vir para o culto. Prega contra os pecados, ela está com pedra no pregador quando sai do culto. Elas começam a dizer: não foi Deus que usou o pregador. Ai, capaz que eu estou assim, eu vivi uma vida tão boa diante de Deus. Foi errado o que o pregador pregou, aquela pregação nem era para mim. Mas quando chegar este dia, quando chegar este momento, elas vão pensar: como eu queria que aquele pregador estivesse aqui pregando hoje. Tanta falta que faz a palavra. Glória a Deus, glória. Como eu queria ouvir uma profecia. Nem que Deus mandasse um profeta para me repreender, para falar mal de mim. Porque antes Deus usava um profeta para me arrepender, mas depois Ele mesmo sarava o meu coração. E o Deus quebrava o meu coração na palavra, mas depois Ele mesmo passava um bálsamo na minha alma. Mas hoje não. Hoje não. Hoje a gente não sente mais paz, a gente não sente mais alegria. Hoje a gente sente saudade de ouvir uma palavra. A gente vai na igreja e ninguém prega para nós. A gente vai atrás de um cristão e o cristão não prega mais para nós, porque acabou o tempo deles pregarem. Como eu queria que hoje tivesse um pregador. Cumprirá a profecia de Ageu. Chegará o tempo que sentirão. Porque chegará o tempo em que a igreja vai estar esperando Jesus, só adorando Ele, só participando dos cultos, só glorificando ao Senhor. É o momento que a igreja já vai estar pura, santificada, com boas obras, com as vestes brancas, o corpo em santidade, vivendo uma vida em santidade. Chegará o momento que o Espírito Santo ele acabou a obra dele na terra. O Espírito Santo preparou a noiva por Jesus e só está esperando agora o momento da última trombeta ser. O interessante é que quando soar a sétima trombeta, se cumpre a profecia de Paulo. Quando chega a sétima trombeta é soada, acontece que então a igreja é arrebatada. Algumas pessoas, alguns teólogos, estudando escatologia, entendem que a igreja será arrebatada antes da tribulação, alguns durante a tribulação, outros depois da grande tribulação. Eu não consigo observar nas escrituras antes da tribulação, e não consigo observar nem depois da tribulação, porque Paulo falou assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, 52 e 53: ao abrir e fechar de os olhos, ao som da última trombeta, ao talarico do anjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que tivermos vivos, para o encontro com o Senhor nos ares, em cima das nuvens. Olha o que ele falou: ao som da última trombeta, ao soar do arcanjo, que é quando o arcanjo vai dizer: acabou, subou. O Espírito Santo, que já está selado em cada um de nós, nos levará. Ele disse: no abrir e piscar de olhos. Irmão, quando você abre os olhos e você pisca, é muito rápido. Então quando a gente vai piscar, quando abrir, já estamos nas nuvens com Jesus. O Espírito Santo não piscar de olhos, nos leva às nuvens, Jesus desce, e no abrir e piscar de olhos a gente se encontra com Jesus nas nuvens. Porque quando a gente abrir os olhos, já vamos estar com um corpo diferente. Não vai ser esse corpo aqui falho, pecador. As pessoas que hoje perderam a perna, perderam um braço, têm problema visual, são cegos, não podem enxergar, não podem ouvir, vão ter um corpo puro, perfeito, sem dor, sem limitação, mas um corpo totalmente saudável. Um corpo incorruptível. Glória a Deus. Romanos 3:21 diz: o corpo semelhante ao de Cristo em glória. Semelhante ao de Jesus, mas glorificado. Glória a Deus, aleluia. Observa Mateus 17. Jesus no Monte das Oliveiras e os apóstolos veem Jesus glorificado. Ele diz que o rosto de Jesus parecia o sol, todo sorridor.
As vestes deles brilhavam mais do que a luz do próprio sol. Ou seja, a igreja vai estar toda glorificada, com um corpo perfeito. Um corpo que não é fraco que nem esse, que não pode ver uma mulher que vê o pescoço. A mulher não pode ver um rapazinho que acha atraente, ela fica dando em cima. Não é esse corpo fraco. É um corpo que não sente desejo para pecar. Não sente desejo para cometer o erro. É um corpo que é contra o pecado. Um corpo incorruptível, semelhante ao de Cristo. O interessante é que a última trombeta ainda não foi trocada. A última taça ainda não foi derramada. A última trombeta, a sétima toca, a igreja sobe. A gente vai entender na última campanha, semana que vem, a gente vai entender. Aí o que acontece? A gente está nos luzes com Jesus. Aí vai se cumprir Zacarias, que diz que Jesus ele vai sobre o Monte das Oliveiras, e o monte ele se divide no meio, uma parte para o sul e uma parte para o norte. Quando se divide ao meio, a Bíblia diz que ali vai começar a batalha do grande Armagedão. E a igreja vai estar nas nuvens, vendo a grande guerra dos anjos celestiais lutando contra a besta, o falso profeta e o anticristo, e todos os exércitos que eles vão reunir para lutar contra Cristo e contra os anjos que vão vir. Amém? Que muitas pessoas já esqueceram do retorno de Cristo, já esqueceram da vida que precisamos ter com Ele. Estão vivendo num ciclo vicioso: casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. E elas não saem desse ciclo vicioso, e elas estão se perdendo nesse ciclo vicioso. Não vive uma vida para o céu. Não vive uma vida com o entendimento e com o temor, que se ela não viver uma vida reta, vai para o inferno. Não vive com o entendimento que estamos no final de todas as coisas, e logo o tempo da longanimidade vai acabar. Amém? Irmãos, meus queridos, tem muito poder, amém? Peço que todos se coloquem pé, amém? Irmãos, eu dei prioridade à palavra, porque a palavra em si, ela é